Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é terapeuta manual, especialista em cuidar de pessoas com dores, né? E eu quero entrar muito no detalhe da profissão dela. Com vocês, Carla Silva! Ó, Carla, obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho. Obrigada, E Rafael. todo mundo que vem aqui, eu tenho muitas dúvidas sobre a sua profissão. Inclusive, a gente já foi conversando ali um pouco nos bastidores, já contei um pouco da minha história, que eu já Sim, tive sim. crises e tal. Eu quero entrar nesse detalhe, mas antes de entrar na parte técnica da sua profissão, eu costumo pedir para todo mundo que vem aqui contar um pouco da história, né? Claro. Então eu quero pedir para você se apresentar para o nosso público e contar um pouco da sua história, da onde veio a Carla, como você entrou nessa profissão. Então, bem-vinda. Obrigada, Rafael. Então, a Carla Silva, né? Hoje terapeuta manual. Na verdade, eu já exercia a área da Aham. saúde. Eu era técnica em Ah, enfermagem, legal, legal. cuidava de Já cuidava de idoso, pessoas. já cuidava de pessoas. Aham. E foi uma vez uma paciente precisando de drenagem. E a filha Caramba. falou para mim, olha, a gente precisa fazer drenagem. Eu falava, cara, drenagem, como assim? E eu via o desespero daquela senhora na cama, eu falei, cara, eu vou fazer um curso disso aí. Gostei. Drenagem, só para quem está em casa, explicar o que é exatamente. É uma Então, terapia? drenagem, ela trabalha o sistema linfático, né? Aham. Edemas, pessoas que ficam muito tempo acamados, Uhum. pessoas que têm lipedema, sabe? Tudo isso, a drenagem linfática, ela trata. Uhum. Então, eu olhei, aquele olhar meu já de saúde, vou lá, vou fazer esse curso. E comecei a fazer o curso de drenagem, né? E dali parti para a área da massoterapia. Só fui começar a estudar e estudar. E só estou elevando meu nível hoje dentro da Legal. profissão. Como enfermeira, você trabalhava com plantões? Plantões. Eu pegava Né? plantões particulares. Ah, em hospitais particulares, Não, né? na verdade eu fazia residência. Residência. Residências. Tá, e ali, naquele momento, você percebeu uma oportunidade de pessoas que precisavam de ajuda Isso. nesse tipo de terapia. Nesse tipo de terapia. Tá. E aí, em um determinado momento, você deixou de exercer a profissão de enfermagem e começou a atuar com terapia, né? E hoje você tem o seu estúdio. Como é que foi essa transição? Então, continuei, né, como técnico de enfermagem, Aham. até finalizar o curso de massoterapia. Foram 2 anos e Aham. meio, terminando o curso de massoterapia. Foi uma transição de carreira mesmo. E eu decidi, hoje eu quero exercer. Eu me apaixonei tanto pela massoterapia, falei, é isso que eu quero. E foi por conta própria Foi também, por né? conta própria. Porque como técnica você trabalhava em Isso. ambientes assim, corporativos, né? Isso. E assim, eu decidi fazer essa mudança e fui. Que legal. E até hoje, sim, eu amo a terapia manual, a massoterapia. Que legal. E sim, tudo que eu faço, que eu entrego hoje lá no meu estúdio é de muito amor. Que legal, que legal. E agora, justamente entrando nesse detalhe, quando a gente fala de terapia manual, de massoterapia, a primeira coisa que deve vir na mente das pessoas é o relaxamento, né? Sim. Ah, eu vou fazer para eu poder relaxar e tal. E às vezes a gente até eleva isso como, ah, isso não é para mim não, isso é só para o rico que vai fazer massagem, sabe? Que isso é um luxo, né? Justo. É comum que o ser humano pense dessa forma. Sim. E na verdade não é assim, Não. né? Então, se você puder explicar pra gente o que é a terapia manual, no aspecto qualidade de vida das pessoas, o que ela abrange? Então, quando eu ouço essa frase, massagem é luxo, Aham. eu digo não, massagem não é luxo, não. Massagem ela é autocuidado, Sim, né? Além de cuidar do teu corpo físico, ela vai estar cuidando da tua mente. Tá? perfeito. Quando você deita na maca, que você recebe 15 minutos de massagem, Sim, tá? Ali tá elevando o seu nível de cortisol, abaixando o seu nível do estresse, tá? E elevando o seu nível de cortisol. Então, massagem não é luxo. sim, Massagem é autocuidado. perfeito. E como é que funciona essa visão de dor, por exemplo, né? Porque a gente tava até conversando ali fora sobre isso, tipo, existem dois momentos da vida da gente que a gente procura um profissional para poder ajudar a gente. Existe o momento da crise, Isso. né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tava contando, eu tive hernia de disco na minha vida, eu tinha 30 anos de idade, assim, 10 anos atrás. Então, eu procurei ajuda no momento de crise, Justo. né? Só que eu poderia também, se eu tivesse, de repente, uma prevenção, talvez eu não teria tido a crise também, Sim. né? Como é que funciona essa diferença? Hoje você atende as pessoas que estão em crise no momento de dor, né? E também atende as pessoas que estão fazendo prevenção ou manutenção Justo. para que ela não tenha crise e tenha uma qualidade de vida melhor. Como é que funciona essas duas frentes de trabalho? Então, hoje, na verdade, a gente tá abrangindo lá no estúdio esse público todo. Aham. Vem aquele público que tá com dor,
Que tá no ápice ali. No ápice mesmo da dor. Ó, tô com muita dor, a dor aqui. E muitos pacientes chegam lá mostrando pra gente aquela dor, uma dor específica, e muitas das vezes querem que a gente vai ali, simplesmente mexe naquele ponto, e não é bem assim. Então, assim, eu sempre chego também, explico pra eles, muitas das vezes essa dor não tá apenas à toa ali. Exemplo, não é o pescoço, por exemplo. Não. Tá vindo ali de eu pensar, como é que tá a tua saúde mental? Então, venho focando muito nisso lá no estúdio. Como tá a tua saúde mental? O que tá acontecendo ao seu redor, né? Quando a gente cuida da nossa mente, o nosso corpo, ele fica ok, né? E assim, as pessoas hoje em dia não estão tendo essa mentalidade que a mente tem que estar saudável, né? Sim. Só o corpo. Não. O corpo tem que estar, mas a mente também tá, porque os dois caminham junto. É verdade isso, que o corpo, ele reflete o que tá acontecendo com a gente em outras esferas? Total. Caramba. Tipo, você acabou de me relatar sobre uma hérnia de disco. Sim. Eu tô vivendo isso na minha casa. Tipo, meu marido também. Ele também tá com uma crise de hérnia de disco 2 meses. E hoje de manhã mesmo eu falei pra ele. Você tá vivendo esse caos, você tá se permitindo. Como tá a sua mente? Exatamente. Pegando esse gancho, a gente vive um momento como humanidade hoje de muita ansiedade e estresse, né? Isso vem cada vez mais sendo visto e percebido pelas pessoas. Eu acredito até que pós-pandemia a gente teve uma percepção, um olhar diferente para isso, né? Uma valorização, até conseguimos enxergar coisas que antes a gente não enxergava, a gente deixava para lá, né? Sim. E hoje a gente está tomando um pouco mais de cuidado. Como é que a gente consegue lidar hoje, como isso interfere, principalmente o estresse do dia a dia, junto com a ansiedade, como isso reflete no nosso corpo? Então, as dores, né? O seu corpo, ele vai te dando sinais. Ele grita, né? Então, muitos pacientes amanheci com uma dor aqui. É igual eu falei, eu chego lá, já bato logo aquele papo. Como é que tá a tua saúde mental? Como tá a tua cabeça? Excessos de pensamento. O teu excesso de pensamento, ele vai refletir lá no teu corpo físico. Caramba! Excesso de pensamento. Excesso de pensamento. Pontos gatilhos. Psoríase. Então, assim, muitas coisas vai abranger no teu corpo físico. Exatamente. Eu tava brincando no almoço, se você reparar, eu tô todo vermelho aqui, né? Sim. Eu brinco que... Eu já tenho um diagnóstico do que é, mas eu brinco que quando eu tô estressado, sem dinheiro e com um problema em casa... E quando o tempo muda, e quando tá frio, eu brinquei até no almoço, já tá frio, tô estressado e sem dinheiro, estoura na hora. Eu falei, pô, tá chovendo, tá frio. Justo. Eu tô estressado e sem dinheiro aqui, ó, Pronto. Reflexo, na hora. Justo. É impressionante como é que o corpo fala. Sim, fala muito. Eu digo por mim também, eu cheguei numa época da minha vida, a transição de carreira mesmo. Sim. Estourava bolhas na mão. E eu sem entender, eu falei, cada corpo reflete de uma forma. De uma forma diferente. Caramba, é impressionante. E a gente tem que... Ai da gente se não cuidar dele, né? Teve um paciente que chegou pra mim relatando, Carla, eu acabei de chegar do hospital agora. Eu achei que eu estava infartando. Nossa, já aconteceu isso com um amigo meu. E não. Chegar lá, não. Não. Só uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade que refletiu no corpo físico dele. Sim. Ele não soube lidar com todas aquelas emoções e o corpo só foi travando. Sim. E fora a ansiedade, tem gente que tem ansiedade de infartar, né? Medo de infartar. Justo. A palavra, e aí a ansiedade faz ela sentir que é um infarto. Sim, e não é. E não é. Caramba. E não impressionante, né? Não é. Existe uma frequência de... É claro que eu sei que cada tratamento é um tratamento, né? Mas existe uma frequência de acompanhamento que a pessoa pode fazer a massoterapia, por exemplo, para que ela tenha uma qualidade de vida melhor? Eu estou perguntando isso porque em algum momento da minha vida eu fiz um tratamento de massoterapia e eu fazia semanal. Sim. Entendeu? Existe algo relacionado a isso? Então, geralmente, eu sempre recomendo o quê? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Que era o que eu fazia, o semanal. Isso, semanal. Vai te tirar ali daquele foco, daquela tua rotina, né? Sim. Então, assim, vale muito a pena você investir, né? Não é só a gente olhar como um luxo. E, assim, tem muitos pacientes que chegam e vê, não, vou fazer uma vez no mês. E teu corpo ele tá gritando. Sim. Nós orientamos. Então, o teu corpo precisa, pelo menos uma vez por semana, não, vou fazer uma vez no mês. Nós nunca deixamos ali de orientar. Mas ainda tem aqueles pacientes que vê como apenas um luxo. Às vezes o corpo ele tá super precisando, gritando, todo travado. Caramba, é impressionante isso. É impressionante. E isso pode mudar tantas coisas ao nosso redor, né? Quando a gente... Por exemplo, eu gostava de fazer aos domingos. Sim. Eu fazia no shopping, eu gostava de fazer aos domingos. Então, eu começava a minha semana muito bem. Muito bem. E aí, chegando na sexta-feira, eu já tava de novo, assim,
no ápice do Até estresse, porque, esperando chegar o domingo. justo, né? Ali na sessão vai trabalhar toda a tua parte circulatória, né? Todo o teu estresse que foi da tua semana. Então, assim, é tudo contribuição para o teu corpo e para tua mente. Existe uma questão hoje no âmbito profissional, que ela tá ligada, eu vivo e vivi muito isso, que é o trabalhar sentado o dia inteiro, né? Por exemplo, além de produtor de podcast, apresentador, também sou programador, sou do TI, então eu sempre fui uma pessoa do computador, né? Isso, eu comecei minha carreira profissional com 16 anos de idade, 17. Nossa. Então, olha quanto tempo da minha vida eu trabalho sentado. E isso interfere em muitas questões posturais, Muita. questões de dores, questões até de peso do meu corpo, o quanto eu tenho que me exercitar para poder conseguir suprir o dia inteiro sentado. Sabe? Tipo, encurtamento, por exemplo, minha esposa é fisioterapeuta, eu tenho um encurtamento enorme no meu... Enorme. Justo. Enorme no meu corpo, por eu trabalhar, por eu ter uma vida profissional sentada numa cadeira. E pode ser a cadeira mais confortável do mundo, no melhor escritório do mundo. Sim. Eu estou sentado numa cadeira. Então, isso, assim como aconteceu comigo, eu imagino que isso aconteça com muitas outras pessoas, né? Como é que a gente hoje consegue lidar trabalhando o dia inteiro sentado, às vezes 8 horas, 10 horas, 12 horas sentado numa cadeira, e aí sai do trabalho ou para de trabalhar de home office, o que é pior ainda, senta no sofá da sala e continua sentado. Entendeu? Como é que a gente consegue lidar com o nosso corpo, seja nos alongamentos, seja no qualquer âmbito, para que a gente evite isso, por exemplo, que eu tenho, que é um encurtamento, entendeu? Então, a dica que eu sempre dou para a galera que trabalha muito tempo sentado, não só sentado, que tem a galera também que trabalha muito tempo em pé. Também tem. E muitas horas. Também tem. Tá sentado? Levanta um pouquinho do teu dia, tira ali a cada 20 minutos, 30 minutos, vai lá, dá aquela esticadinha, caminha um pouquinho, se alonga um pouquinho. Isso é muito importante. E a gente não faz isso, cara. Até porque você ficar o tempo todo ali sentado, isso vai acometer seu sistema circulatório, seu sistema linfático, né? E fora as tensões. Você senta ali na cadeira, você não tem uma posição correta. Sim. Então, a gente se joga ali, você fica todo tensionado, assim, chega no final do dia, com aquela carga toda do dia a dia, né? Caramba. Às vezes, por exemplo, eu me lembro de momentos de eu estar no final do dia com dor de cabeça, achando que é vista. Não. E aí eu fiz exame de vista e a minha vista é maravilhosa. Com certeza por incrível que pareça, por quem vive uma vida na frente de uma tela, trabalhando, mas por incrível que pareça, a minha vista é excelente. E eu falo assim, mas dor de cabeça não tem a ver com... Não, tem a ver com a maneira que eu tô, com a postura que eu tô... Sua postura. Eu tô sentado. Caramba, impressionante. Postura, tensão. Aí junta os dois, uma postura e uma tensão. Do seu dia, né? Acaba cometendo isso tudo. Como é que funciona um atendimento da terapia manual e massoterapia para as pessoas? Porque eu tenho muita curiosidade e algo que eu gosto muito, que é um ambiente acolhedor. Sabe? Então, tipo assim, uma coisa que eu não tinha quando eu fazia isso no shopping, por exemplo, que o shopping você tem um fluxo de gente passando, você tem barulho, você tem criança chorando, você tem gente rindo alto, e tá tudo bem porque é um shopping. Né? Tá sujeito. Mas quando você vai para um ambiente mais acolhedor, onde você tem a iluminação, né? Você tem aquela musiquinha, isso para mim é um momento muito, muito importante. Como é que funciona o seu atendimento? Ele tá pautado nisso? Sim. Então, hoje, lá no estúdio, nós buscamos justamente isso, né? A energia do local, isso é muito importante, né? O paciente chegar, já se sentir acolhido, né? Quando ele pisar, ele desacelera. Né? Isso é muito importante, porque eu imagino que as pessoas já chegam aceleradas. Muito. Cala, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas chegam na porta e falam, alguma coisa assim diferente aqui. Entendi. Então, assim, eu sempre falo com as terapeutas lá no estúdio, nós precisamos sempre estar trabalhando em nós, aquilo que a gente vai levar para o outro. Né? Então, para a gente tocar um corpo, né? Quando a gente toca um corpo, não é apenas um corpo, né? É uma alma. Sim. Então, a gente precisa cuidar da gente primeiro para a gente estar cuidando do outro. Então, isso é essencial. Entendi. E o estúdio, ele tem essa proposta de desacelerar a pessoa com a iluminação, com a musiquinha? Sim, tem. Então, hoje nós temos a maca com frio que está fazendo. Temos uma maca aquecida. Que legal. Né? Fazer massagem com frio não rola. Que legal. A luz, né? Pedras quentes, então a gente leva hoje uma abrangência de técnicas para acolher o paciente, o que ele precisa naquele momento. Que legal. E existe um tempo
na terapia manual? Um tempo para cada pessoa? Tipo assim, ó, a sessão é um tempo tal? Existe. Então, cada paciente é único. Eu digo que eu não trabalho com protocolo feito, tá? Cada paciente ali deita e precisa de um protocolo, né? Entendi. Tem paciente que chega a 50 minutos, tem paciente que é 1h20. Nossa, Isso vai depender que muito. sonho 1h20, hein? Então, isso vai muito de cada paciente. Sim. Então, Eu lembro que quando eu fazia, era, sei lá, era um tempo muito menor que esse, era 15. No maior cenário era 30 minutos. quick massagem. E eu rezava pra ser, nossa, podia ser 1 hora disso aqui. Eu ficava pensando assim, podia ser 1 hora, porque, de fato, eu saí quando eu levantava, novado, né? Quando eu levantava assim, muito leve. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Eu levantava pronto pra terminar o meu final de semana, Sim, sabe? E sim. começar uma semana. Então, o tempo vai de acordo com o que a pessoa O que a pessoa do que precisa. ela tá precisando naquele momento. E Isso. como funciona o entendimento do que ela precisa? Rola uma entrevista, uma conversa? Como é que funciona isso? Antes das sessões, geralmente pelo WhatsApp, a gente já começa ali, né? A Para entender. entender o paciente. Teve uma paciente na semana passada que ela chegou e justamente ela era uma paciente que quase não conseguia horário com a gente, por a agenda ser muito lotada. Sim. E daí ela deitou na maca e falou, Carla, então, eu vou te contar porque eu amo o seu trabalho, você é fora da curva. E eu fui num espaço aqui perto, paguei muito caro, pedi o melhor terapeuta. E assim, ele não me entregou nada, eu saí de lá com a mesma dor que eu entrei. E qual é a diferença da sua massagem, da sua liberação para as outras? Então, eu falei para ela, fulana, aqui nós não trabalhamos com protocolos feitos, né? Que eu tô te falando. Não é um produto de prateleira que você tira e entrega para todo mundo a mesma coisa. Aqui eu vou entender o seu corpo. O que ele precisa nesse momento. Naquele momento ela precisava realmente de uma liberação miofacial. A face muscular dela estava toda comprometida. Então, me corrija se eu estiver errado, são onde ficam os nós, né? Isso, os pontos gatilhos. A gente chama de nó porque nós somos leigos, né? Isso. E aí, dentro ali, ela falou, não tem como, eu não vou mais porque não resolveu o meu problema. E ela falou, você trabalha com força? Eu falei, não, eu não trabalho com força, zero força aqui, eu trabalho com pressão. A pressão sobre o ponto certo, cara, você vai sair daqui bem. Caramba, interessante isso, né? E esse atendimento ele é feito exclusivamente no seu estúdio, né? Então agora eu queria pedir para você contar pra gente aonde fica o estúdio e principalmente como as pessoas fazem para conhecer mais sobre ele. Eu sei que hoje a rede social é a principal ferramenta que as pessoas olham e pesquisam tudo ali, né? Como as pessoas fazem para te achar e aonde fica localizado o estúdio? Então, nós estamos localizados na Rua Carlos Góes, 141, no Leblon. Na Zona Sul do Rio de Janeiro. Zona Sul mesmo. Sim. E vamos agora também já abranger para Ipanema. E daqui a pouco nós estaremos em Ipanema também. E o nosso Instagram é @CarlaSilvaTerapias. @CarlaSilvaTerapias. Ali tem um contato de WhatsApp. Tem o contato de WhatsApp, só entrar em contato conosco. E a pessoa consegue conhecer mais sobre o trabalho também. Sim. Existem muitos mitos que as pessoas têm sobre a terapia manual, que você encontra como barreiras, por exemplo, eu não faço por isso, eu não procuro por aquilo. Quais são esses mitos que durante essa sua carreira, construção de autoridade, de credibilidade, você viu que as pessoas mais têm? Muitas pessoas chegam lá no estúdio e falam, eu não faço massagem porque eu sinto cócegas. Sinto cócegas? Caramba! Como assim? Então, assim, eu já quebrei vários... O maior... Assim, eu ouço muito isso, já ouvi muito isso durante a minha carreira. Caramba! Quando eu dei com o paciente lá, que ele levanta e fala, então, sentiu cócegas? Então, eu falei, porque aqui a gente não trabalha só a tua pele. Quando você toca o músculo, não tem como você sentir cócegas. Sim. Existe o fator desconforto da pessoa, vergonha também, às vezes de estar num lugar e tocar, existe isso também? Não. Pelo menos lá no estúdio a gente não vê isso, porque a gente trabalha de uma forma muito profissional. Sim. Né? E também os pacientes que já vai lá, já estão com a gente já há alguns anos. São pacientes que são... alguns anos, sim. Quando não é bom, a pessoa vai embora, né? Isso. Já tá ali com a gente há anos. Exatamente, eu entendo. Então, não tem essa questão com a gente. Sim, tem os protocolos para que a pessoa se sinta confortável. Isso, né? Todos os protocolos. Isso é muito importante. Muito importante. importante. Você vê, a primeira coisa que eu perguntei, se estão confortáveis aqui no nosso estúdio e tal, isso é muito importante, deixar a pessoa confortável. Isso. Né? Bacana, bacana. E aí,
no Leblon, né? Leblon, isso. E tá indo para Ipanema. Ipanema. E é um outro estúdio em Ipanema. Outro estúdio, Ipanema. Ah, que legal. É outro estúdio. Que legal, que legal. E o atendimento, ele funciona dentro do horário comercial ou nossa, como é que funciona Então, isso? dentro do horário comercial, Aham. tem dias que a gente leva um pouquinho a mais, porque a gente Quanto atende trabalho das pessoas, né? a gente Só atende uma sai do galera, trabalho. isso. E os finais de semana, geralmente, os horários são reduzidos. A gente fica pelo menos até as 2 da tarde no sábado, até porque a gente precisa também descansar, né? Ah, sim, sim. Legal, legal. E como é que funciona essa questão do atendimento, por exemplo, sobre, eu vou dizer assim, sobre processos que a pessoa vai executar. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu tenho crises de enxaqueca, por exemplo, ou dores de cabeça, do pescoço. Existe um plano para essa pessoa? Por exemplo, Sim. você monta um plano específico para ela. Olha, eu vou te montar um plano aqui de 10 sessões para que, né, dentro dessas 10 sessões eu consigo melhorar e tirar você dessa crise. É comum isso acontecer? Sim. Geralmente nós trabalhamos com protocolos de 4 ou 8. Ah, perfeito. Então, geralmente, eu sempre falo, essa questão da dor de cabeça, eu tenho aprendido muito isso lá no estúdio, de falar com as meninas, vamos trabalhar bastante o nervo vago. O nervo vago é uma questão que hoje tem muitos pacientes chegados com essa queixa, muita dor de cabeça. E quando a gente trabalha ali, fazendo essa soltura, o paciente já sai de lá na mesma sessão, super bem. E a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe aonde é a causa, né? Justo. Porque às vezes a gente tá com a dor num lugar, mas a origem é em outro. Me corrija se eu estiver errado. É comum isso acontecer? Muito, muito. Então, assim, eu tô com dor no pescoço, mas a origem não é no pescoço. Não. Tem paciente que chega, tô com muita dor na cervical. Aham. E ali, o problema não tá ali. Muitas vezes eles querem ensinar pra gente, tem que mexer aqui. Não tá aqui. Muitas vezes o ponto do gatilho tá lá na tua escápula. Caramba. Quais são, nesses anos de profissão, e principalmente nos últimos tempos, assim, quais são as queixas mais comuns que você recebe de pessoas com dores? Em qual parte do corpo? Assim? Dor de cabeça. Dor de cabeça é o disparado? Disparado. E geralmente chega com dor de cabeça tensional. Tensional? Explica pra quem tá em casa, por favor. Cheguei, Carla, acordei hoje, tô com a cervical travada. Chega assim, tem como me socorrer hoje? Já acontece tanto comigo isso. Travada. Eu acordei travada. Você já acorda de manhã e fala assim, nossa senhora. Isso. E daí eu já entro sobre a questão psicológica. Como tá a tua mente? Como foi o teu dia ontem? Caramba. Como tá o seu pensar? Muito excesso de pensamento? Então, isso tudo... Então, dor de cabeça, então tipo, não é nem disparado. Nada no resto do corpo, é cabeça. Geralmente é muita dor de cabeça. A galera com muita dor de cabeça. É a cabeça e costas. Costas também. Muita dor costas. Costas tá ligado à rotina de trabalho? Muito, ou não? muito. Emoções. Caramba. Emoções. E você consegue, além da massoterapia, você consegue ajudar as pessoas no âmbito emocional também? Sim. É uma coisa que eu escuto muito, que é muito legal de falar, porque existem profissionais que só executam, existem aqueles que executam e existem aqueles que executam e escutam. Isso também é muito importante. Muito importante. Então, assim, eu sempre falo isso, a gente, além de ser terapeuta manual, nós somos um pouco de psicólogos. Que a gente tá ali também para ouvir. Sim. E a gente ouve mesmo, às vezes o paciente dele... Já aconteceu isso comigo. De eu chegar para fazer atendimento da paciente e ela fala, não quero fazer massagem, só quero que você me ouça. Tudo bem? Caramba. Ok. Caramba. E eu fechei minha maca e fiquei ali apenas ouvindo ela. Porque às vezes ela não tem com quem falar também. Justo. Não consegue expressar, isso. Né? E se sente confortável com você. Sim. Que legal. Esse é o ponto, né? Tipo assim, você já tá fazendo um trabalho, uma terapia manual na pessoa, você já toca na pessoa, então a pessoa já cria um certo vínculo. Não é qualquer um que vai tocar na gente, assim, sabe? Então já cria uma conexão ali com a pessoa. Conexão de confiança. Sim, muita. Né? Muita. Legal, legal. Olha, Carla, fiquei muito, muito feliz de conhecer. Eu queria pedir para você deixar um recado para as pessoas nesses anos de profissão, que quebre um pouco esse paradigma, sabe, sobre a massoterapia, para que a gente não tenha dúvidas do quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, não só no aspecto ir para uma academia, porque a gente acaba voltando muito a nossa cabeça, assim, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou acordar cedo, eu vou correr, eu vou treinar, mas e o momento do relaxamento do meu corpo também, sabe? Eu tô fazendo de forma adequada a ele, e eu duvido
que a sociedade esteja fazendo isso de forma correta, principalmente a gente que está aqui nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, onde a gente tem estresse, trânsito, isso aqui é o mal do universo, né? Existe o lado bom, existe o lado ruim, né? Existe o lado ruim que, você imagina, a gente tá o dia inteiro assim, ó, com a cabeça, com o pescoço para baixo, aqui, ó. Cara, isso pode dizer que é um crime que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Isso é verdade. Qual recado você pode deixar para as pessoas que estão vivendo momentos de estresse, estão sentindo o seu corpo que está à beira de colapsar e não consiga enxergar que ela precisa de um tratamento profissional? Sim. Qual recado você deixa para essa pessoa? Então, que não espere ali o teu corpo parar. Nossa. Porque o corpo da gente ele é uma máquina. E se a gente não trata do corpo... Sim. Tudo vem. E depois que parar, já era. Já era. Vem as doenças. Então, assim, se permita, né? Se permita pelo menos uma vez por semana. Sim. Eu costumo dizer, gente, a gente gasta com tanta coisa. Bobeira. Pois é. Né? E eu tô falando isso porque tem muitos pacientes que falam que massagem é caro. Inclusive, óbvio que não precisa entrar em detalhes de valores, mas pra gente ter um entendimento de que é algo plausível. Justo. É algo plausível. Tipo assim, quando a gente fala de recompensas, a gente gasta... Eu convido aí todo mundo a abrir o seu iFood e ver o quanto que você já não gastou. Não é? Então, assim... Na semana, quando a gente tá falando de um atendimento semanal, dá uma olhada quanto que você não gastou no final de semana no seu iFood. Eu costumo falar, massagem não é caro, massagem é investimento. Sim. Você está investindo em qualidade de vida. E eu tenho certeza que se a pessoa fizer uma conta do que ela gastou ali no restaurante, no iFood, se recompensando de uma forma que... muito fútil, né? Tipo Total. assim, vou dizer assim, né? Entendeu? Sim. E ao invés de fazer um momento ali... de autocuidado. Uns 30 minutos, 40 minutos de autocuidado. Justo. Com o seu corpo, porque, me corrija se eu estiver errado, a sensação que eu tenho... Eu tô falando isso com propriedade porque eu já fiz esse tipo de tratamento. A sensação que eu tenho é de conexão do seu corpo com a sua mente. Com a sua mente. E é isso. Sabe? É exatamente isso. Exatamente isso. Olha, é bacana. Eu fiquei muito, muito feliz de conhecer. Desejo muito, muito sucesso. Gratidão. Para o seu estúdio. Que tenhamos muito mais estúdios aí espalhados. Obrigada, pelo Rafael. Rio de Janeiro. A gente aqui que está aqui na Zona Oeste também está carente também de profissionais que ajudem a gente no estresse do dia a dia. E parabéns, de verdade, pelo seu trabalho, assim, pela sua profissão. E tenho certeza que muitas pessoas vão ser muito ajudadas ainda. E quem quiser uma profissional séria, dedicada, só entrar no seu Instagram e mandar mensagem. Com certeza, estamos à disposição. É isso, parabéns. Obrigado pelo carinho. Rafael. Esse foi mais um Rota da Saúde. Se você amou essa aula de massoterapia, terapia manual que a Carla deu pra gente, quebrando paradigmas, mostrando que é importante e mostrando que é um investimento para você, para sua mente, para o seu corpo, segue a gente na rede social e segue a Carla também. Até o próximo Rota da Saúde. Tchau, tchau!